Bem-vindos a mais um episódio do podcast Floripa Inteligente. Eu sou o Rafael de Lima e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a arquiteta Cibele Aisman, ela que atua há mais de 10 anos na Prefeitura Municipal de Florianópolis na área de planejamento urbano. Cibele tem um papel fundamental na revisão do plano diretor, foi coordenadora técnica da revisão do plano diretor de Florianópolis. Cibele, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada, Rafa. Muito obrigada, Rafael, pelo convite. E, Cibele, nosso objetivo aqui, e hoje a gente está num evento incrível no Summit Cidades, tu que vai falar amanhã, em um dos palcos, vai falar sobre planejamento, sobre a construção de cidades inteligentes, um olhar também para o meio ambiente. E a gente está aqui no Summit Cidades para debater cidade. E tu participou de um dos últimos capítulos mais importantes de Florianópolis, que foi a revisão do plano diretor, que estabeleceu uma nova premissa de que cidade se quer para o futuro. E hoje nós estamos começando a colher os frutos, né? Talvez o primeiro fruto mais latente seja a segurança jurídica, né? A volta dos empreendedores a querer investir em Florianópolis, né? Qual a tua sensação, tu que viu, né, muitos anos o desenvolvimento urbano de Florianópolis, né? Como era Florianópolis do ponto de vista de política urbana 10 anos atrás, como está agora? Essa é a visão que tu acredita? Quais são os principais desafios? Queria que tu comentasse um pouco, dentro da tua trajetória no planejamento urbano, também a trajetória da cidade. Tá certo. Então, na verdade, eu fiz uma transição, na verdade, dentro da prefeitura, né? Por 12 anos eu trabalhei com favelas, habitação de interesse social, né? Dentro das comunidades carentes do município. Que é uma necessidade também, a habitação. Que é uma grande necessidade, né? E que era muito interessante um trabalho. E migrei para não só planejar essas áreas carentes, mas tentar trabalhar com o planejamento geral do município, né? E o que eu vejo de diferença nesses últimos anos é como a gente está conseguindo fazer a construção dessa cidade de uma forma mais coletiva. Antigamente, a gente tinha as regras feitas pela prefeitura, basicamente, né, às vezes um pouco discutidas, e só. E aí o empreendedor executava aquilo que estava na regra. O que eu vejo hoje é que a gente conversa, tem dos últimos anos já acrescentado essas conversas com a sociedade civil e uma participação grande da sociedade civil na construção da cidade também. Então, o que a gente tem, por exemplo, com o projeto do Parque Marina, do qual eu fiz parte, né, coordenei a parte técnica toda desde o princípio, a gente tem iniciativa privada começando desde o início, instigando a prefeitura a começar um projeto nesse local. Inclusive na concepção, Exatamente, a concepção, os primeiros estudos vieram através de estudos que a CIF patrocinou para o município. E isso foi a base para o município começar a desenvolver todo o projeto que foi feito, depois com a participação de novo da iniciativa privada. Então eu acho que essa mistura ela é muito interessante. A gente pode ver isso agora no projeto com o GEL também, né? E outros projetos que a gente tem desenvolvido na cidade. E o que é mais interessante, com o novo plano diretor, o que eu senti é que a gente pode ter também a parceria deles na execução, porque antes o empreendedor vinha e ele executava a edificação dele, que tinha algum benefício para a cidade ou não. O que eu vejo hoje é que tem muito mais entrega e é uma edificação que está servindo também à sociedade e não só aos moradores daquele espaço. Isso eu acho que é muito rico, né? O que a gente conseguiu trazer para a cidade com a construção da cidade sendo feita por todos, né? Que bacana. Cibele, e tu falou agora do projeto do Yangel, né? De requalificação do centro da cidade, né? Olhando a caminhabilidade, privilegiando as pessoas. E tu tá à frente também de um projeto também interessante, de impacto em uma área bastante adensada da cidade, que é a região continental. Focado em estabelecimento de corredores verdes. Esse é o projeto que tu traz à frente. Queria que tu comentasse como esse projeto pode impactar positivamente a cidade, pensando na melhor qualidade de vida das pessoas.
Então, o projeto do GEL ele é muito interessante para retomar a região central, né? E a gente também participou, a prefeitura como um todo, na verdade, a gente fala que o projeto vem, e acho que essa é até interessante ser colocado, vem de um escritório exterior, né, dinamarquês, mas na verdade a gente teve ampla participação como técnicos da prefeitura, inclusive da nossa parte, dando premissas e diretrizes nas questões relacionadas à sustentabilidade urbana, à resiliência, soluções baseadas na natureza. Então, o projeto do GEL já está muito alinhado com esse projeto que tu comentaste agora, que é um projeto que a gente desenvolveu para a região continental do município. Bacana. O município, Florianópolis, a parte insular, ela tem basicamente mais de 50% de área de preservação. A região continental é 98% urbanizada. Então, a gente praticamente não tem área verde, no continente. nem de preservação e muito poucas áreas de lazer, né? E aí, o que a gente trabalhou? Exatamente em como mudar essa realidade. Nesse caso, a gente já trabalhou, inclusive, com uma aceleração de uma entidade internacional, o WRI, que nos acelerou, nos apoiou para desenvolver esse projeto, justamente para dirimir um pouco esse problema que nós temos lá na região continental de ilhas de calor, que é um grande problema naquela região. A gente tem em alguns lugares da cidade, né? Que é onde a gente tem muito concreto, muito asfalto, impermeabilização do solo, e como trabalhar com isso. E a solução que a gente deu foi justamente a criação de corredores verdes que interligam transversalmente, cruzando a BR-282 em várias direções. A famosa Via Expressa. Exatamente, em várias direções, na verdade, mas transversalmente também. São mais de 24 quilômetros de corredores verdes que estão com toda a infraestrutura completa e já pensando com o olhar do escritório do GEL também, de uma cidade mais humana e que tenha arborização, mas também outros tipos de equipamentos como ciclovias, conexões, que seja com uma cidade convidativa para o cidadão caminhar, andar de bicicleta. E que essas vias, né, essas rotas confortáveis, que a gente chamou, rotas de conforto, sejam locais onde as pessoas possam caminhar, porque elas não vão estar com uma diferença de temperatura que a gente consegue encontrar. A gente fez testes na região lá, de mais de 7 graus embaixo de uma árvore e fora da árvore. Então, assim, 7 graus de temperatura é muita coisa. Então, tu poder ter um espaço agradável, né? Uma via onde tu consiga ter uma boa calçada ou uma boa ciclovia em que tenha uma condição térmica agradável, isso faz com que as pessoas usem a mobilidade ativa. Isso incentiva o uso da cidade. E ainda a gente conectando os espaços com equipamentos públicos, que esse aqui é interessante, a gente está ligando as comunidades carentes com as creches, escolas, os parques que já existem, criando 13 novas áreas de parque. Legal. Né? Então, melhorando as conexões pela BR-282, fazendo elas mais humanas, né? Porque, na verdade, hoje as conexões são basicamente para carro. É um projeto bem grande, bem interessante, que vai mudar a região do continente. Olha, notícia boa não só no centro, mas também na região continental, região importante, mais de 20% da população, né? Cerca de 20% da população mora no continente, uma região com bastante adensamento, com bastante prestação de serviço, oferta de emprego e renda, e que merece também ter uma qualidade urbanística para que as pessoas que ali vivem e trabalham possam desfrutar de melhor qualidade de vida, né, Sibeli? É isso aí. Na verdade, é uma questão bem importante, porque, na verdade, é a nossa conexão com a região metropolitana também. Então, esse projeto, depois que ele estiver implantado, talvez ele possa se multiplicar para o resto para as demais regiões. Exatamente, para o resto da borda da 282, né, que ela continua acontecendo e pode, de repente, se espraiar para lá também. Bom, agradecendo a arquiteta Sibeli Aisman, que está aqui no nosso podcast Floripa Inteligente. Eu agradeço também a você que nos acompanhou e logo mais um episódio do Floripa Inteligente. Obrigado por estar conosco.